Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso programa aqui para novos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou o pastor David aqui da Igreja Presbiteriana de Porto Feliz e hoje tenho o prazer de receber meu amigo, pastor Anderson, lá de Santa Cruz das Palmeiras. Isso. Amigo desde a época do seminário, né? Tivemos o privilégio de caminhar juntos e o Anderson é um amigo que se mantém por perto, né? A gente se mantém por perto aí, graças a Deus, depois de termos saído do seminário também. E eu compartilhei com ele que nós estamos fazendo aqui o nosso programa, né? Nosso estudo de novos membros, através de vídeos e de encontros pessoais depois, presenciais. E o Anderson também tem um projeto, né, muito parecido com esse lá em Palmeiras, lá. Depois põe nos comentários aí o link dos seus vídeos lá. E o pastor Anderson veio conversar conosco hoje sobre as práticas devocionais, né? O que é que nós devemos fazer agora que conhecemos a Deus, agora que sabemos que Deus nos chamou, agora que sabemos que pertencemos à família de Deus, o que isso deve mudar na nossa agenda, na nossa rotina, na nossa prática, no nosso dia a dia, né? O que fazer? Porque parece que tem na nossa cabeça, Anderson, uma listinha assim de coisas assim, crente faz isso, crente não faz isso, crente deixa de fazer aquilo, é impossibilitado de fazer aquilo, mas nem sempre essa lista é bíblica e verdadeira. Sim. Então, nossa ideia é conversar sobre isso hoje, certo? Certo. Então, cumprimento o nosso povo aí e, por favor. Muito bem, que alegria poder estar aqui com vocês, com o pastor David, como ele já disse, somos amigos aí desde o tempo de seminário. Deus tem nos dado o privilégio de servir na igreja, na missão e discipulando pessoas. Ele comentou de um trabalho parecido que a gente desenvolve ali na igreja de Palmeiras. A gente tem a trilha do discipulado, que é uma caminhada mesmo, que não é uma caminhada, na verdade, institucional com a igreja necessariamente, mas é uma caminhada com Cristo, né? Mais do que tudo, uma caminhada com o Senhor Jesus e o quanto essa caminhada com Ele, ter sido convidado, chamado para essa caminhada, já nos faz ter um novo status de nova criatura, de novo relacionamento com Deus, e caminhar com Jesus é transformador. Esse estar com Ele. Não é cumprir uma lista de regras, de até práticas que sejam penosas, pesadas, para que de alguma maneira a gente seja abençoado, para que de alguma maneira a gente seja benzido, protegido dos problemas da vida, não. É, na verdade, uma caminhada com o Deus que nos transforma enquanto a gente caminha com Ele. É um relacionamento com Deus, né? Se, a partir de agora, Deus é o nosso Pai, se agora nós pertencemos à família de Cristo, então é desejo de todos nós estar perto da família, compartilhar com a família as alegrias, as tristezas, aprender com eles, ensinar também, e isso acontece no nosso relacionamento pessoal com Jesus e também do nosso relacionamento com Cristo já no convívio da igreja. Aí é um pouco para além, né, que é tema de outra conversa como esta, mas no nosso especificamente a importância de caminharmos com Jesus no dia a dia, termos essa noção da importância de ter um momento intencional com Deus, um momento de qualidade, um momento em que realmente estejamos dispostos a ouvi-lo, falar com Ele e também ouvi-lo, né? Através da oração e da palavra. Amém. Então vamos pensar um pouco aí, Anderson. Quem está caminhando conosco aqui, né? Eu sempre lembro no começo dos vídeos que se você chegou, caiu nesse vídeo aqui e não sabe do que se trata, dá uma olhada na playlist, tem uma sequência. Nós estamos falando, né, do que é necessário que uma pessoa saiba, entenda, para compreender um pouco da doutrina da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós falamos há pouco tempo atrás sobre santificação, né? Falamos sobre salvação e santificação. Quando falamos de salvação, vimos que é uma coisa que Deus faz e Deus faz de uma vez só. Sim. Mas vimos que a santificação é um processo. E esses exercícios, essa caminhada com Cristo, está nesse processo, né? Sim, sim. Então hoje vamos detalhar alguns passos específicos dentro desse processo de relacionamento com Deus, né? De santificação. E por onde começamos então? O que é que tem que estar intencionalmente, como você disse aí, na nossa agenda, que devemos procurar fazer como algo rotineiro, prático, constante? Sim. Qual é o primeiro passo? Nós entendemos que a vida devocional, ela é
determinada pelo próprio Deus, ela é ensinada por Deus ao seu povo, através do relacionamento do povo lá no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como um relacionamento vivo. E a oração nada mais sendo que um diálogo, né, um contato com Deus, e Deus estabelece isso como um meio de graça para nos abençoar. Imagine que você está em casa e você quer lavar as mãos, você quer lavar o rosto e você precisa de água e você vai até a torneira. A torneira, você abre a torneira e da torneira flui a água. A torneira por si só, ela não é nada, ela precisa da água fluindo. Mas também uma torneira fechada não permite que a água flua. Imaginemos então que Deus flui da sua graça, da sua presença, através do Espírito Santo, nesse relacionamento vivo com Deus. E os exercícios devocionais, imagine que é o abrir da torneira, para que essa água flua, para que a gente tenha esse contato com Deus que é ato da graça dele e que vai nos santificando, nos fortalecendo. E aí a gente pode imaginar também como um alimento, como Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós imaginamos assim, temos na nossa concepção de fé que a palavra que vem de Deus nos alimenta, nos nutre, porque nós iniciamos com Cristo uma caminhada. E nessa caminhada com Cristo, ele provê o recurso para que a gente caminhe com saúde, para que esse caminhar seja realmente algo que evolua a um relacionamento mais profundo com ele, ao entendimento maior de quem nós somos, quem ele é, o que ele está fazendo, para onde estamos indo. Então, nessa caminhada devocional, a gente vive essa realidade. Agora, assim, resumindo, né, em poucas palavras, a vida devocional, a prática devocional consiste em orarmos, falarmos com Deus, né, e ouvirmos também a Deus, ouvirmos Deus falar conosco através da palavra, da meditação da palavra. Então, é uma via de mão dupla. Conversamos com Deus e Deus fala com a gente através da Escritura. De uma maneira bem simples, um tempo reservado, de qualidade. E aí que tempo é esse? É de manhã, à tarde, à noite? Na verdade, assim, nós vamos ter que identificar na nossa própria vida qual é o melhor momento. O momento que você está mais inteiro para aquele relacionamento com o Senhor, né? Um momento que você não esteja muito cansado, que a sua mente possa realmente se dedicar àquele exercício. E naquele momento você vai ter ali o seu tempo com Deus, um tempo de qualidade. Ah, pastor, mas eu oro no trabalho, eu oro aqui, acolá, eu estou sempre falando com Deus. Ótimo, ótimo, mas isso não diminui a importância de você ter um tempo intencional ali com Deus, que não precisa ser muito tempo, mas um tempo de qualidade. Você fala intencional, né, e a gente usa muito essa palavra. E se alguém ouvir esse negócio e falar, do que ele está falando quando ele fala intencional? O que você quer dizer com isso? Intencional é que você não espere acontecer naturalmente. Que você não espere, e aí deu uma vontade e casou com o fato de que eu estava à toa e de repente eu fui lá e peguei a Bíblia. Né? Então você fica esperando, né, o sol alinhar com não sei o quê para poder buscar ali a ler a palavra, buscar um período de meditação. Não, é realmente colocar na sua agenda. E colocar assim como um encontro. Assim como você tem reuniões lá no seu trabalho, você tem encontros com a sua família em datas programadas, né? Tudo isso é intencional. Você tem a intenção e você marca e a intenção dá luz a uma prática verdadeira, a uma coisa que aconteça nesse mundo real mesmo, né? Então você diz que nós temos que colocar na nossa agenda um tempo de oração. Sim. Cada um vai ter um horário, cada um tem um ritmo de vida, mas você tem que colocar um tempo de qualidade. Sim. Né? Que você saiba, eu chego em casa geralmente 11 horas da noite moído. Então não é uma coisa sábia tentar deixar das 11 às 11h30 para você, né, ter os tempos de oração. E as pessoas geralmente dizem assim, mas eu não quero oferecer o resto para Deus, Deus não quer resto. Beleza, eu entendo o que as pessoas dizem, mas geralmente padronizando assim, não, o resto é o período da noite, então eu preciso oferecer para Deus meus primeiros minutos do dia. Depende, talvez você também de manhã esteja só o resto, então encontrar assim, pode ser à noite, pode ser depois que chega do trabalho, mas você tem energia, você tem condições de se concentrar ou você vai dormir, vai ficar divagando e não vai chegar a nenhuma
resposta prática daquele seu momento com Deus. Porque é importante também ter esse aspecto assim, objetivo. O que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a partir do que Deus falou. E eu acho que isso é uma coisa lógica, né? Que todo mundo sabe, devemos orar, né? Agora, quando você fala para alguém, Anderson, que está chegando na igreja, né? Que você deve orar, a pergunta talvez seja, quanto tempo eu devo orar? Sobre o que eu devo orar? Porque eu oro, falo, Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha família, pelo alimento, pela minha casa, amém. Né? Então, pelo que eu vou orar, quanto tempo eu vou orar, como é que uma pessoa que está começando essa caminhada na fé vai definir essas coisas aí? Sim, eu acredito, a oração, o exercício da oração vai levando a um aperfeiçoamento. Né? Então, quanto mais eu oro, eu preciso orar mais para aprender a orar. Né? Então, a gente está aprendendo isso, né? Sempre, todos os dias, e também varia muito do momento que a gente está vivendo, de vida, e aí as orações vão caminhando para intenções específicas, mas de forma geral, quanto mais você orar, melhor você vai ficar nessa prática. Agora, um bom ponto de partida começa ali com Jesus e os discípulos. Os discípulos perguntam para Jesus, né? Como orar? Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos de João oram, e nós também queremos orar. E eu fico imaginando assim a satisfação de Jesus. Opa, agora vocês me pediram algo que enche o meu coração de alegria. E Jesus ensinou, começando ali, ele começa já equalizando a relação, dizendo assim, olha, quando vocês forem orar, vão orar assim, Pai Nosso. Então, já equaliza a nossa relação com Deus, é a relação do Pai com os filhos, dos filhos com o Pai. E naquela oração que é completa, né? Vai falar acerca de pedir que a vontade de Deus, que o reino dele venha sobre nós, porque algo fantástico na vida dinâmica da prática devocional é que a gente pode orar especificamente pedindo a Deus por questões bem específicas, mas é impressionante que na prática devocional, no dia a dia, o Espírito vai trabalhando o nosso coração a ponto, inclusive, de mudar as nossas vontades para que essas vontades sejam conforme a vontade de Deus. Então a gente ora pedindo ao Senhor que venha o reino dele, que a vontade dele seja feita, e nisso a gente já para refletir também qual a vontade de Deus, o que Deus quer nessa situação específica que eu estou vivendo. Naquela oração, pede perdão pelos pecados, naquela oração, pede também pelo pão de cada dia, naquela oração, de forma geral, a gente tem vários temas. E aí uma boa forma, um relacionamento com o próximo, como que isso interfere na nossa própria relação com Deus e do entendimento da graça de Deus aplicada a nós, porque quando a gente exercita esse perdão para o outro, a gente começa a compreender a profundidade do perdão de Deus para com a gente também. Então o Pai Nosso, eu acredito que seria um bom ponto de reflexão, um bom ponto de partida até para o início do seu exercício agora, da sua prática devocional. Ler o Pai Nosso, ponderando em cada ponto ali da oração de Jesus e como que ela serve de referência para você construir a sua própria oração. Certo. Então a oração é um elemento que não pode faltar, que não tem uma regra única, Não. mas que tem linhas gerais, ou seja, Jesus nos dá linhas gerais, né? Que, por exemplo, nessa oração do Pai Nosso fica claro que nós não vamos mudar a vontade de Deus com a nossa oração, mas nós vamos buscar que seja feita a vontade de Deus. E que a gente compreenda, à medida que esse relacionamento vai avançando, né? Que a gente comece, inclusive, a compreender, ou, se não compreender, aceitar com alegria a vontade de Deus sendo feita. Tozer, uma vez, perguntaram para ele, né, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Né? A gente parte aí primeiro da oração, e talvez não seja um problema. Na vida, talvez, da maioria que está assistindo agora, não, pastor, eu oro bastante. Beleza, isso é ótimo, continue orando e tenha também esse tempo marcado ali na sua agenda intencional, como nós estamos dizendo, de oração. Igualmente importante, quando perguntaram para Tozer, o que é mais importante, a oração ou a palavra? E aí ele responde com outra pergunta. Para o pássaro, qual asa é mais importante, a da direita ou da esquerda? Então sim, primeiro oração, a gente parte desse ponto, mas também a leitura da palavra, a meditação nas Escrituras. E uma coisa que eu imagino que possa servir como ferramenta, não dá para a pessoa, por exemplo, falar assim, hoje eu vou fazer a minha leitura bíblica,
e vou ver em que sentido a leitura bíblica me leva para então eu fazer meu tempo de oração baseado naquilo, né? Sim. Se a leitura da Bíblia me abre os olhos porque eu estou lendo um texto que fala sobre o relacionamento com o próximo, então eu vou orar por isso. Para um texto que fala contra o orgulho, vou revisar minha vida, vou orar por isso, né? Sim. Um texto que fala da dependência de Deus, vou revisar a minha ansiedade aqui e vou, né, orar por isso, né? Dá para usar assim também? O que vocês nos dizem? Sim, com certeza. É que a gente meio que padroniza, eu gosto muito de criar padrões, né? Eu me sinto confortável com a previsibilidade das coisas. Na minha prática devocional, eu oro, eu faço uma curta oração, quase que um momento ali de bom dia, né? Senhor, obrigado por esse momento, e também pedindo a iluminação de Deus ali naquela leitura. Faço a leitura, faço algumas perguntas para aquele texto, faço pequenas orações ali enquanto leio o texto, e depois essa leitura é que vai nortear o todo da minha oração dali em diante. Via de regra, e aí, se você tem uma prática devocional, você já viveu essa experiência de como Deus nos responde, como Deus, ele tanto conforta quanto ele também inquieta a nossa consciência, visitando aquilo que ele justamente quer que a gente visite para o desenvolvimento da santificação, desse processo de santificação, né? Sim, então a gente lê a Bíblia para orar e ora para ler a Bíblia. Ora para ler a Bíblia, porque nós estamos nos relacionando com uma revelação sobrenatural. Sim. Né? É possível que uma pessoa que não creia em Deus leia a Bíblia, conheça os detalhes e não seja nutrido por ela, não seja alimentado. E nós começamos falando disso, né? Nós estamos falando de práticas que vão nos nutrir, né? Nos alimentar, nos modificar, nos transformar, nos encher de Deus, né? Sim. Então, seria isso. Nós temos que ter uma oração intencional e uma prática de leitura da Bíblia, né? Só que eu acho que eu cortei você aí da Bíblia, falando da Bíblia na oração. E o que você podia falar mais para nós da leitura da Bíblia, né? Uma pessoa que vai começar a ler a Bíblia agora, qual seria a sugestão, né? Colocar nesse momento de oração e que dicas você dá para que a gente use bem a Bíblia? Para quem está iniciando, hoje nós contamos com muitas boas ferramentas, né? Eu não sei se você já assistiu, 365 com o pastor David. Bíblia 365. Bíblia 365, você tem ali a oportunidade de ler a Bíblia junto com o pastor e ele chama a reflexão ali, textos que chamam a atenção dele, né? Então é um bom ponto de partida, porque você vai ter um apoio ali, alguém te explicando, alguém ruminando esse texto junto com você. Mas existem também muitas ferramentas, devocionais como o Presente Diário, muitos aplicativos hoje, tem um aplicativo muito legal, chama Glorify, que traz ali a sugestão de leitura bíblica, uma reflexão e depois também até uma música, tema, para poder meditar ainda mais, né, aprofundar aquele tema. Então existem muitas boas ferramentas para servir de apoio para quem está começando. Mas assim, o cerne, né, o X da questão é ter um tempo ali para ler a Sagrada Escritura, e não precisa ser um trecho longo da Escritura, mas que seja uma porção completa. É bom ler alguns versículos da Bíblia isolados? Ok, mas assim, talvez você abra ali uma possibilidade de ler um texto fora de contexto, que não é legal. Então, uma leitura, uma porção completa, às vezes um capítulo, um parágrafo, né? Pelo menos um parágrafo, para poder entender o que está acontecendo antes, depois, e pensar aquele texto, e se colocar ali dentro. E eu acho que tem algumas perguntas que podem ajudar. Eu costumo aconselhar as pessoas a ter um caderninho, né? Porque escrever ajuda muito, a reter muito mais do ensino bíblico e depois aquilo voltar na nossa memória ao longo do dia, né? Se você faz de manhã. E naquele caderninho, escrever do que você acabou de ler, daquela referência bíblica sugerida, escrever ali qual a promessa de Deus naquele texto. Nós gostamos muito do Salmo 23, né? A gente tem umas passagens interessantes aí de preparação de mensagem para retiros e tal, com o Salmo 23. E, por exemplo, Salmo 23 já parte dizendo ali no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alguma promessa nesse texto? Nesse versículo, pastor? Qual promessa nesse texto? Promessa que você vai andar satisfeito. Tudo que você precisa
vai ser suprido. Vai ser suprido. Vai ser suprido. Porque não haverá falta. O Senhor é o seu pastor. Sim, eu tenho ali uma promessa. Não tem água? Não, mas tem um pastor que dá água. Tem comida? Não, mas tem um pastor que dá comida. Tô segura? Não, mas tem um pastor que dá segurança. Então, tô segura nele, mas não promessa. tenho arma, né? Não tem arma, Não tem. Então, você tem ali a promessa. Dá para chegar nisso facilmente. Beleza. Há um mandamento nesse versículo também? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não mandou você fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, há alguma indicação de uma postura nova a partir desse texto? Tem uma postura nova, porque é a postura de ser ovelha. E ovelha? Ser ovelha. E aí você é guiado. Ovelha confia no pastor? Como uma criança confia num pai. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu não vou temer nada, eu vou confiar nele e eu vou seguir a direção que ele me der. Eu tenho a promessa de um pastor que cuida e eu tenho indiretamente uma indicação de que eu preciso confiar nele. E hoje, talvez, na dificuldade que você está enfrentando, seja uma boa oportunidade de exercitar isso. Então, o que eu vou fazer? E aí, a terceira perguntinha, né? Há um mandamento? Há uma promessa? E o que eu vou fazer a partir disso? Qual a minha postura prática? Se eu tenho um pastor, se eu devo confiar nele e seguir as suas instruções, de forma prática, o que eu vou fazer hoje? O que isso muda na minha vida hoje. Né? O que isso muda na minha vida hoje. Óbvio que da primeira, segunda, terceira vez, talvez você tenha essa dificuldade de encontrar a promessa, encontrar o mandamento e até de forma prática o que fazer. Mas é um exercício, lembre-se, né? Exercitando, você vai aperfeiçoar e isso vai se tornando natural. No seminário também nós aprendemos, estudando algumas narrativas, encontrar do texto problema, graça e missão. Que eu também acho muito interessante, é uma das formas também, quando eu leio o texto, procuro encontrar nesse texto o problema. O problema é o pecado, o que o ser humano de alguma maneira está fazendo e que isso que é pecado e que está afetando, né? Como o salário do pecado é a morte, sempre há uma ruptura. A decisão do homem de pecar rompe com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E aí, qual é o problema nesse texto? E será que eu tenho também esse problema? Que pode ser, nos textos bíblicos de Jesus ali, você vê ele criticando o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, o apego. Você consegue lembrar um texto bíblico? Sim. Que a gente consiga encontrar esses três? Quando Jesus, por exemplo, fala claramente, né? Vocês são igual um sepulcro, ou seja, uma sepultura bem pintada por fora. Ele está falando da hipocrisia, né? Você parece bom, né? Vocês me honram com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Olha que falsidade. Fala bem de Jesus, mas o coração está longe. Né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele está falando do apego que as pessoas têm ao dinheiro, né? Sim. Então Jesus está sempre... Mas só dessas pessoas lá atrás, né? Não das... Bom, a gente olha lá atrás e olha pro lado assim, procura lá pro espelho, né? Fala, será que aquele cara do espelho ali é orgulhoso, né? Somos, né? Será que ele é hipócrita? Pô, revisa aí as nossas falas, nossas ações, né? Avarentos. E sabe o que eu acho um problema do avarento, rapaz? É que quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, da pessoa ser mesquinha, tal, parece que estamos falando de ricos. Mas não, você pode ser muito pobre e ser avarento, né? O cara é muito pobre, mas é apegado àquele dinheiro, o pouco dinheiro que tem, idolatra o dinheiro, faz tudo pelo dinheiro, não divide com ninguém o dinheiro. É um pecado que não é só de rico, não, né? A ganância, a avareza, você pode ser pobre e incorrer nesses pecados aí, né? De estar sempre insatisfeito, sempre ganancioso, sempre fazendo tudo pelo dinheiro. Sempre agarrado ao dinheiro e não usando o dinheiro para abençoar a sua vida, a vida de outras pessoas, né? Então Jesus aponta problemas que eram lá daquela época e quando a gente olha para a nossa vida, esses problemas estão aqui até hoje. E nesses problemas específicos, qual a graça de Jesus? Nesses textos que você citou sobre hipocrisia, avareza, qual a graça de Jesus? E aí quando a gente
falar da graça de Jesus, o que Deus faz em resposta a esse problema que a gente criou. Jesus, geralmente, na maioria desses textos, ele mostra como a felicidade verdadeira não depende dessas coisas. Como é feliz aquele que cumpre os mandamentos de meu Pai. Sim. Aquele que ouve e obedece é mais feliz do que essas pessoas que estão correndo atrás do vento, atrás do nada, né? Atrás. Jesus apresenta valores diferentes, né? Felizes são... Sim. Não é os que têm muito dinheiro. Felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os mansos, os humildes. E ele dá razão, né? Não é porque eles estão chorando, não é porque estão sofrendo, não é porque serão consolados, porque serão chamados filhos de Deus, porque o reino dos céus é dele, né? Porque essas pessoas entenderam o que é felicidade de verdade, o que é valioso de verdade, né? Eu entendo que as práticas devocionais nos levam para isso, para entender o que vale a pena. E quando você abre mão de meia hora, de uma hora, de coisas que você gosta de fazer, né? Seria meu tempo para assistir uma série, seria meu tempo para fazer uma outra coisa, seria meu tempo para dormir mais meia hora, tá? Mas você abre mão disso para ter relacionamento com Deus. Você está começando a entender o que é valioso de verdade, né? Como a palavra de Deus é valiosa de verdade, como o tempo de oração é valioso de verdade, como isso é o que importa na sua vida, né? As outras coisas podem ser boas, agradáveis, mas se você precisa, se você reconhece o valor de Deus, você precisa se organizar, né? E usar essas ferramentas que Deus deixou para ter um bom relacionamento com Ele. Sim. Né? Mas isso que tem que falar é você. Sei que é o nosso professor hoje aqui. Eu só estou aqui para fazer perguntas aqui. Muito bom te ouvir. Meus irmãos, a prática devocional, vamos imaginar assim, você se alimenta todo dia. Você cuida desse corpo que Deus te deu. E tem que fazer isso mesmo. Ok. O desejo de Deus é esse mesmo para nós. Que a gente se alimente, que durma bem, que se limpe, que se cuide da melhor maneira, né? Mas é fato que a nossa natureza não é só material, não é? Deus criou um ser humano com essa natureza material, sem querer dividir o ser humano, mas material, mas também espiritual. E a nossa caminhada com o Senhor Jesus, ela não vai ser saudável com todos os nutrientes necessários, nos alimentando domingo, indo à escola dominical, ao culto, e aí eu fecho a minha Bíblia, e Deus agora vai ser um assunto para domingo que vem. Então, dificilmente você vai encontrar um cristão saudável aí. Então, uma forma interessante de você se cuidar é separe um tempo, ore ao Senhor, leia a Bíblia, faça essas perguntas para o texto, voltando lá, trocando em miúdos, né? O problema, a graça. Vamos tentar resumir o que você disse lá, tenta trocar em miúdos. Problema da hipocrisia, avareza. A graça de Jesus é que não, ele dá a resposta para que esse ser humano se contente no Senhor, se alegre nele. Então o Senhor Jesus aponta valores, práticas, direções que valem a pena. E a missão? Se esse problema estava lá, esse problema também está aqui. Se essa graça foi oferecida lá, ela também está sendo oferecida aqui. E a missão? O que eu faço com isso agora? O que eu vou fazer? Porque é importante que no final de todo o período devocional você saia com uma resposta para isso. O que eu vou fazer a partir do que Deus acabou de me dizer? Do pecado que o Espírito acabou de lançar luz, né, para que eu o identifique em mim. O que eu vou fazer a partir de agora? Lógico, contando com o poder de Deus. A santificação é uma obra de Deus dentro de nós. E que nós somos coparticipantes, né? Não da salvação, mas do processo de santificação, sim. Né? E uma ferramenta vital é a nossa prática devocional. Muito bom, meu irmão. Então esses são os exercícios, como você, não sei se você falou, mas você tinha dito para mim antes, né, quando a gente estava conversando, os meios de graça. Meios de graça. Né? Ou seja, os meios pelo qual Deus deixou aí para usarmos, para sermos cheios dele, né? Dessa graça dele, né? E assim como também nós vemos a igreja, né, os sacramentos, como meios que Deus deixou para, que é uma conversa para outro vídeo, né, para nos enchermos dele,
Mas obrigado por compartilhar conosco aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço, essa pastor. prática aí para a gente colocar no nosso dia como algo sério, um relacionamento, um encontro marcado, né? E esses passos, por mais que sejam simples, eu geralmente converso com cristãos que estão há muitos anos caminhando, né? Mas aí quando a gente começa a conversar sobre oração, sobre a leitura da Bíblia, surgem muitas dúvidas ainda, né? Como é que eu faço, né? Constância, quanto tempo, quando eu faço, né? Não sei ler a Bíblia, não sei orar. Então eu entendo que essas suas dicas aí podem nos ajudar e ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão caminhando. E todas as dúvidas que surgirem a partir, começando essa atividade... Liga pro Anderson, eu tenho o telefone dele. Liga pro pastor. Pode me ligar, não, por favor, estou à disposição. Mas pergunte pro pastor e, sobretudo, tenha perseverança. Tenha perseverança e disciplina. Tá? Tenha perseverança e disciplina, porque vai fazer muita diferença na sua caminhada cristã, vai te fazer um cristão saudável, feliz, de uma vida, um dia a dia com Deus muito vivo, de água e de pão fresco. Muito bom. Graças a Deus. Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida. Nós continuamos aqui na nossa caminhada. Obrigado pela sua atenção em mais esse vídeo. E espero você no próximo aí para nós continuarmos falando um pouco da nossa caminhada cristã. Até o próximo, se Deus quiser. Até.